Olá, esse é o terceiro e último bloco da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Dê um joinha para ajudar o canal a crescer e vamos seguir aqui com a matéria. Vou sair aqui da frente do quadro para você poder copiar. Dê uma pausa aí no vídeo. Sistema de inclusão previdenciária. Vou falar primeiro da regra geral. Como é que funciona a regra geral para o contribuinte individual e facultativo? Ele deve contribuir com 20% sobre o salário de contribuição que ele escolher. Ou seja, se ele escolher um salário de contribuição, por exemplo, de R$ 1.000, ele vai ter que contribuir R$ 200. Quando que ele vai ter que contribuir? Todos os meses, tá? É assim que funciona. Mais na frente a gente vai ver a questão de prazo, de data, quando que ele tem que contribuir, etc, tá? Mas aqui o que vale é isso. Regra geral, 20% vezes o salário de contribuição, limitado aqui no caso ao teto previdenciário, tá bom? Que hoje é 5.600 e pouco. Não me recordo no momento aqui o valor exato. Então, o contribuinte individual e o facultativo, ele pode escolher e contribuir 20% sobre esse valor, tá? Então, o estudante ou taxista. Aqui não vamos falar sobre isso agora, tá? Não vamos falar sobre isso agora. Essa daqui é a regra geral, tá? E aí veio o sistema de inclusão previdenciária. Por quê? A Constituição ela deixou isso claro que deveria, que o poder público ele tem que criar um mecanismo de abarcar todos os trabalhadores, inclusive as pessoas que têm poucas condições para contribuir e se aposentar quando for o caso. O que acontece? A Constituição deixou essa abertura para o legislador ele fazer, né, e melhorar o sistema para toda a sociedade. Então, o legislador fez, certo? O governo federal, no caso, ele editou o decreto 3048, falando sobre o contribuinte individual e o facultativo. Aqui, no caso, o contribuinte individual, agora a gente vem para cá, o que não presta serviço para empresa. Ou seja, se você, por exemplo, não é um engenheiro, certo? Não é um advogado que vai prestar serviço para uma empresa, que a empresa lhe contrata para você fazer um projeto ou para você dar um parecer em alguma situação jurídica, ela vai lhe pagar R$ 10.000, por exemplo. Esses não entram nesse sistema, tá? Por quê? Porque o legislador pressupõe que você tem condição, que ele, o advogado que presta serviço para a empresa, ou o engenheiro, o arquiteto, etc., ele tem condição financeira de pagar na regra geral, certo? Ele tem condição financeira de pagar na regra geral. Então ele não pode participar disso daqui, tá bom? Então é assim que funciona. Aqui é justamente para as pessoas que não têm condição de contribuir com 20%. Então ela vai contribuir com 11%, tá? Contribuinte individual e o segurado facultativo. 11% de quê? Do salário de contribuição, que no caso, o salário de contribuição aqui é o salário mínimo. Obrigatoriamente é o salário mínimo. Então já há uma redução. Por exemplo, no caso, vamos supor que o salário mínimo seja R$ 1.000. Na regra geral, certo? Na regra geral, a pessoa deveria contribuir com R$ 200 por mês. Já sendo aplicado o sistema de inclusão previdenciária, que pode contribuir somente 11%, então esses 200 vai cair aqui para R$ 110. Por quê? Porque é 11% do salário mínimo. Observação. Nesse caso, a pessoa participando desse sistema, o segurado participando, optando por esse sistema de pagar somente 11%, ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ele perde esse direito. Por que eu coloquei entre aspas? Porque se mais na frente, certo? A pessoa tiver condição financeira e quiser, não, mas eu quero contribuir a diferença, né? Eu contribuí com 11, certo? Então está faltando 9%. Eu quero recolher esses 9% aqui, eu quero recolher essa diferença de 10 anos, né? Que foi o tempo que eu fiquei pagando 11%, para eu ter direito à minha aposentadoria por tempo de contribuição. Pode? Pode. Claro que pode, certo? Então, por isso que eu coloquei o perde aqui entre aspas, tá? Então, se o segurado ele contribui com 11%, quando ele quiser se aposentar ou antes da aposentadoria, se ele quiser recolher a diferença, que no caso é 9%, ele pode fazer esse recolhimento.
sem problema nenhum. Assim ele volta a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele não fizer esse recolhimento atrasado, tá bom? Essa diferença, se ele não recolher essa diferença, ele não vai ter direito a utilizar esse tempo para se aposentar por tempo de contribuição, ok? Seguindo, depois veio a Lei 12.470, que melhorou ainda mais essa situação. Foi que a lei fez? No caso do microempreendedor individual e da dona de casa, tá? Dona de casa essa aqui tem que ser baixa renda. O que é que significa baixa renda para a legislação? Até que ganhe até 2 salários mínimos. A família, o grupo familiar tem que ganhar até 2 salários mínimos, certo? Então, se o marido da dona de casa ganha 3 salários mínimos, ela já não vai poder participar dessa contribuição. Ela já não vai mais poder contribuir somente com 5% do salário mínimo. Aí ela vai ter que voltar para essa regra, 11% do salário mínimo, tá? Então, e o MEI, microempreendedor individual, também vai pagar somente 5% do salário mínimo, tá? Ele vai ter essa benesse também. Lembrando que o MEI, microempreendedor individual, no caso da contribuição dele, pessoa física, é 5% do salário mínimo, tá? Só que ele, como empresa, tá? Que o MEI é empresa também, a contribuição patronal dele é de 3%, tá? 3% do salário mínimo. Ou seja, se ele tiver um funcionário, que só pode ter até um funcionário, e ele pagar um salário mínimo para aquele funcionário, ou o piso da categoria, que é o que a lei permite, ele vai recolher ainda, a sua cota patronal será de 3%, tá? Mas na frente a gente vai melhorar esse entendimento. Mas a regra é essa. O MEI, né, a contribuição do MEI como contribuinte individual, ele vai pagar para ele 5% do salário mínimo, tá? Limitado ao salário mínimo. E a dona de casa, 5% do salário mínimo, observação, baixa renda. Ela tem que ser baixa renda. E o que é baixa renda para a lei? Até 2 salários mínimos o grupo familiar tem que receber, tem que ganhar, tá bom? Então essa é a parte da Constituição que fala dos benefícios, dos princípios. A gente vai abrir um parênteses aqui, parar um pouco de olhar para a Constituição. Vamos entrar agora mais ainda no direito previdenciário. Vou retornar para a Constituição quando a gente for falar do custeio da Previdência Social, tá? Então você fique ligado, mas isso não impede você de estudar a Constituição, esses artigos, do artigo 194 ao 204. Eu recomendo que você estude, tá bom? Você tem que saber. Não vou falar aqui também em relação aos regimes, porque o que importa mais para a gente em relação ao direito previdenciário é o regime geral de previdência social. Então, falar sobre o regime de previdência complementar privada, regime de previdência complementar pública, isso não interessa muito para a gente, até porque eu deixei bem claro aí no material de apoio que eu coloquei a diferença entre elas, tá? Entre esses sistemas, esses regimes. Então, e também falei na última aula um pouco sobre o sistema de repartição, o sistema de capitalização. Então, já dei uma abordagem muito grande em relação a isso, tá? Na próxima aula a gente já vai falar mais ainda de direito previdenciário, entrar mais ainda na matéria para fazer a base justamente para a gente começar a falar dos benefícios. Posterior aos benefícios, a gente vai falar do custeio da Previdência Social. E aí a gente já vai começar a chegar no final do curso, tá bom? Então agora eu coloquei somente 5 questões. A gente vai resolver essas 5 questões, tá? Eu vou sair aqui da tela, vou colocar só as questões para você acompanhar, tá bom? Vamos às questões. Questão de número 1. O regime geral de previdência social concede as seguintes prestações aos segurados: aposentadoria por invalidez, idade, tempo de contribuição e especial, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente e reabilitação profissional. Correto? O gabarito é correto. A assertiva está certa, tá bom? Realmente, a Previdência Social ela concede esses benefícios para os segurados, tá? Lembrando que eu acabei vendo aqui o material e esqueci de falar sobre o desemprego, a situação de desemprego involuntário. Vocês viram aí no texto constitucional
que é de responsabilidade da Previdência Social. Porém, por uma questão política, não é o INSS que cuida do seguro-desemprego, exceto uma alteração recente na legislação, o seguro-defeso, que é o seguro-desemprego do pescador artesanal, tá bom? É realmente a Previdência atualmente que cuida do seguro-defeso, tá? Então que fique bem claro que o seguro-desemprego não é de responsabilidade da Previdência Social, ou seja, não é o INSS que administra, exceto o seguro-defeso, tá? Foi uma alteração recente na legislação e acabou passando batido aqui na aula, infelizmente. Mas é isso. Questão de número 2. São prestações do regime geral de previdência social quanto aos dependentes. A. Pensão por morte, auxílio reclusão e aposentadoria por invalidez. B. Auxílio reclusão, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade. C. Pensão por morte e auxílio reclusão. D. Pensão por morte, auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Gabarito, letra C. A letra C é a correta. Pensão por morte e auxílio reclusão são benefícios devidos aos dependentes do segurado. Aí eu faço uma outra observação. Na Constituição também fala que o salário família é para os dependentes. Não é. O salário família é devido ao segurado, tá bom? Por causa dos dependentes, mas o benefício, quem recebe não são os dependentes, mas sim o segurado, tá? Vamos para a questão de número 3. Não se inclui entre os benefícios devidos ao segurado do RGPS. Alternativa A, auxílio doença. B, auxílio reclusão. C, auxílio acidente. D, salário maternidade. E E, salário família. Gabarito, letra B, auxílio reclusão. Como eu falei na questão anterior, justamente pensão por morte e auxílio reclusão é devido aos dependentes, tá? Então, só para sanar ainda mais a questão do salário família, vocês notem que não se inclui entre os benefícios devidos ao segurado do RGPS, auxílio reclusão. Portanto, o salário família se inclui como benefício devido ao segurado e não ao seu dependente, tá? Só para sanar mais ainda a situação do salário família que é devido ao segurado e não aos seus dependentes. Questão 4. Em razão do princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços, é totalmente vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do RGPS. Errada. Inclusive, eu acho que essa questão estava na aula anterior, no material anterior, tá? Mas o gabarito é errado, tá? É claro que a Previdência ela já possui exceções, tá bom? Ela possui exceções como é o caso do segurado trabalhador rural, tá? Quem trabalha na atividade rural, ele vai ter uma redução ali de tempo de aposentadoria em 5 anos. Ou seja, o trabalhador rural homem, ao invés de se aposentar com 65 anos de idade, ele pode se aposentar com 60, tá? Da mesma forma a mulher, que é para se aposentar, regra geral, no caso da trabalhadora urbana, 60 anos de idade, se ela for trabalhadora rural, ela pode se aposentar com 55 anos. Então a própria Constituição ela traz exceções, tá? Embora ela fale da uniformidade e da equivalência, que não pode haver diferença, mas existe essa diferença, tá? A própria Constituição ela traz as exceções. Questão de número 5. Em razão do princípio consagrado na Constituição Federal, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em decreto do Presidente da República, após proposta de Conselho Nacional de Previdência Social. Gabarito, errado, tá, pessoal? Não existe essa condição de após proposta do Conselho Nacional de Previdência Social. Não existe essa situação, tá?
a questão é errada, tá? Por quê? Porque quem vai preservar aqui o índice que é utilizado pela Previdência Social para reajustar o valor dos benefícios é o INPC, tá? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que quem faz é o IBGE. O IBGE. Então isso já está resolvido, tá? Inclusive no decreto 3048 tem justamente tem uma passagem falando sobre isso, que será reajustado os benefícios conforme o INPC. Ok? Essas foram as 5 questões do material de hoje. Essa foi a nossa segunda aula de Direito Previdenciário. Eu espero que você tenha gostado da aula, certo? Se gostou, dê um like no vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. É isso. Muito obrigado. Acredite, estude, se dedique, que ainda dá tempo. Vamos fazer o concurso do INSS, vou estudar junto com você, eu tô aqui. Se tiver dúvidas, qualquer coisa, mande por e-mail também, tá? Eu vou responder. Deixe nos comentários, fique à vontade. Muito obrigado, força, foco e fé e avante!